Meu nome é Roberto e eu havia acabado de concluir minha graduação em enfermagem quando comecei minha profissão em um hospital público em minha cidade, há muitos anos atrás. Ainda me lembro vividamente de uma experiência perturbadora que vivi na época, junto com minhas colegas de trabalho. Estava nos primeiros meses no hospital e ainda não me considerava um especialista. Estava me acostumando às longas jornadas de trabalho, muitas vezes durante a noite, e às vezes nem saía do hospital até o dia seguinte. Em uma dessas noites, entrei para meu turno e fui informado de que havia uma nova paciente. Ela era uma senhora idosa de 65 anos e sua filha a havia internado devido a problemas no fígado. A senhora nunca tinha aceitado o tratamento antes, então sua doença estava bastante avançada. Ao conhecê-la, me apresentei como sempre fazia com meus novos pacientes. No entanto, a senhora tinha um olhar maligno, difícil de descrever, mas era claramente antipático. Ela me olhava como se estivesse zangada, como se imediatamente não gostasse de mim ao me ver. Nunca havia experimentado algo assim com nenhum paciente antes, mas decidi não dar muita importância a isso e continuei a falar com ela de maneira amigável. Vale a pena mencionar que a senhora aparentava ser mais velha do que realmente era, devido ao seu estado negligenciado. Seu cabelo estava em grande parte branco, e lembro-me de sentir pena dela ao ver suas unhas compridas e cheias de sujeira, claramente negligenciadas. A senhora nunca me respondia quando eu falava ou fazia perguntas, e quando o fazia, era de maneira grosseira. Portanto, eu evitava conversar com ela e me concentrava apenas em realizar meu trabalho, aplicando sua injeção diária e verificando se tudo estava em ordem, saindo rapidamente de seu quarto sem tentar conversar mais com ela, como fazia com meus outros pacientes. Já se passaram 3 dias desde que ela estava lá, e sua filha não a havia visitado ainda. A senhora passava a maior parte do tempo sozinha, e isso me deixava com pena dela, apesar de sua má atitude comigo. No entanto, em uma noite ouvi-a falando com alguém em seu quarto enquanto eu me preparava para administrar sua injeção. Pensei que fosse sua filha, o que achei estranho, pois visitas não eram permitidas naquela hora da noite, já que passava das 11 horas. Quando entrei em seu quarto, percebi que não havia ninguém lá além dela. Perguntei com quem ela estava conversando, mas como de costume, ela respondeu de maneira rude, dizendo: "Isso não é da sua conta." Decidi deixar para lá e continuei fazendo meu trabalho, saindo rapidamente de seu quarto. No entanto, algumas horas depois, enquanto estava na cafeteria, um colega veio me procurar, dizendo que ouviu a paciente conversando e rindo alto em seu quarto. Mas quando entrou não havia ninguém lá, sugerindo que ela poderia estar alucinando. Corri imediatamente para seu quarto e de fato também a ouvi conversando e rindo com alguém. Ao abrir a porta, porém, não havia mais ninguém além dela. Entrei e perguntei com quem ela estava conversando, mas, desta vez, ela respondeu algo que me deixou nervoso pelo resto da noite. Ela disse: "Hoje o paciente mais jovem aqui vai falecer. Então saia e faça seu trabalho e me deixe em paz." Perguntei por que ela estava dizendo isso, mas ela simplesmente virou o rosto e não respondeu mais nada. Apenas ria baixinho, zombando de mim. Claro que não acreditei no que ela disse, mas fiquei um pouco perturbado com a maneira tão segura e macabra com que ela o disse. Na noite seguinte, ao chegar ao hospital, uma colega minha e amiga da universidade estava chorando na recepção. Me aproximei para perguntar o que estava acontecendo e ela me contou que tinha perdido seu primeiro paciente naquela manhã, um bebê de poucos meses. Senti um arrepio percorrer meu corpo, pois lembrei do que a senhora havia me dito na noite anterior. Embora seja comum haver óbitos em um hospital, era uma coincidência perturbadora que o paciente mais jovem tivesse falecido, como ela havia previsto. Eu não queria me deixar afetar, mas como um iniciante era impossível não pensar nisso. Comecei a ter medo dela e evitava entrar em seu quarto à noite para verificá-la. No entanto, isso era parte do meu trabalho. Então eu ainda tinha que fazê-lo. Ela passou a me olhar com um sorriso cínico e sinistro, como se soubesse que o que ela havia dito tinha se concretizado. E como se soubesse do medo que eu sentia.
Em várias noites, a ouvi conversando e rindo com alguém em seu quarto novamente. Em uma dessas vezes, decidi colar meu ouvido à porta para tentar ouvir o que ela estava dizendo. Com muito cuidado e silêncio, aproximei meu ouvido, mas, estranhamente, houve um silêncio completo assim que fiz isso, como se ela soubesse que eu estava lá. Foi uma experiência muito estranha, mas, antes que eu pudesse me afastar, algo bateu com força brutal na porta, me assustando profundamente. Gritei de susto e depois disso a senhora começou a rir. Abri a porta com raiva e perguntei o que ela havia jogado na porta, explicando que isso não era permitido e poderia me custar meu emprego. No entanto, ela simplesmente respondeu que não havia sido ela, mas sim seu amigo, que havia dado um golpe na porta porque sabia que eu estava lá tentando ouvir. Perguntei quem era esse amigo e ela respondeu: Satanás. Saí correndo de seu quarto e contei tudo aos meus colegas de trabalho, ainda tremendo e muito assustado. Eu não queria mais tê-la como paciente e, felizmente, um colega se ofereceu para cuidar dela naquela noite, para que eu não tivesse que vê-la pelo resto do meu turno. Na noite seguinte, quando cheguei ao hospital, fui informado de que a filha da senhora estava lá e queria falar comigo. Ela era muito diferente de sua mãe, sendo muito amigável e compreensiva. Contei a ela sobre o comportamento bizarro de sua mãe durante sua estadia no hospital. Para minha surpresa, a filha não ficou chocada. Ela me disse: Lamento muito pelo comportamento da minha mãe. A trouxe aqui à força, pois ela se recusava a ser internada. Não acredita na medicina e é uma praticante de bruxaria que faz remédios para si mesma e para outras pessoas. No entanto, devido ao seu estado de saúde, não pude deixá-la sem cuidados. Por isso, a trouxe com artimanhas. Tudo começou a fazer sentido para mim naquele momento e fiquei ainda mais assustado. Mesmo assim, eu pedi para ser substituído como seu enfermeiro, mas o médico não concordou. Aquela última noite em que a atendi foi a pior de todas. Entrei em seu quarto como de costume para administrar a injeção e verificar seu estado. Desta vez não disse uma palavra e evitei qualquer interação verbal com ela. No entanto, ela me surpreendeu ao dizer: Amanhã partirei daqui, só falta entregar mais uma alma jovem a Satanás. Saí do quarto o mais rápido que pude enquanto ela ria de forma sinistra de seu leito. Infelizmente, o que ela havia dito naquela noite se concretizou, pois por volta das 5 horas da manhã, outro bebê na incubadora perdeu a vida. Não consegui conter as lágrimas naquele dia e fui para casa com uma ansiedade avassaladora. Estava com muito medo e nervoso, e essa experiência afetou profundamente minha vida. Na noite seguinte, quando cheguei ao hospital, fui recebido com um sorriso de alívio por parte dos meus colegas de trabalho. Eles me informaram que a senhora idosa havia sido dada alta e não precisaria mais cuidar dela. Seu problema no fígado estava melhorando e o médico havia decidido que ela poderia continuar seu tratamento em casa, pois seu caso já não era grave. Fiquei aliviado por não ter mais que vê-la, mas ainda estava perturbado com o que ela havia previsto. Não sei com quem ela fez um pacto para se curar, entregando almas inocentes, mas essa experiência me afetou profundamente. Não renunciei ao meu trabalho, mas levei meses para me recuperar daquele trauma. Obrigado por ouvirem minha história. Meu nome é Marta e sou uma enfermeira aposentada que aprecia muito histórias paranormais, pois acredito 100% nelas. Durante meus anos de trabalho, experimentei muitas coisas inexplicáveis. Gosto de assistir a vídeos desse tipo e ouvir relatos paranormais das pessoas. Desta vez, decidi compartilhar uma história minha que considero a mais assustadora que aconteceu durante minha carreira como enfermeira. Fui recomendada para trabalhar em um hospital na minha cidade porque eles precisavam de pessoal lá. Aceitei o emprego porque o salário era muito melhor do que no hospital onde eu estava atualmente. O hospital havia sido recentemente reformado e transformado em uma clínica geral.
No entanto, muitos anos atrás, era um hospital psiquiátrico que havia fechado devido a muitas controvérsias e estava abandonado há anos. Na primeira noite que comecei a trabalhar lá, havia muito pouco pessoal e também poucos pacientes, então tudo estava muito tranquilo. Era completamente diferente do antigo hospital onde eu trabalhava, que estava sempre lotado. Comecei a gostar daquele ambiente mais tranquilo. No entanto, na segunda noite de trabalho foi quando tudo começou. Eu estava no quarto de um paciente quando uma colega enfermeira, muito assustada, me chamou. Ela me disse que estava ouvindo fortes batidas vindo do piso abaixo, onde ficava o porão usado para guardar utensílios cirúrgicos e medicamentos. Ela era inexperiente e não sabia como lidar com a situação, já que ninguém deveria estar lá embaixo naquele momento. Afinal, o elevador não chegava até aquele piso e a porta estava trancada, com acesso apenas para médicos e pessoal autorizado. Eu saí do quarto do meu paciente e acompanhei minha colega até as escadas que levavam ao piso inferior, apenas para verificar se o que ela ouviu era real. De fato, quando chegamos lá embaixo, ouvimos batidas e sons como se alguém estivesse movendo as camas. Eu tinha a chave guardada no meu armário, então fui buscá-la. As duas decidimos descer e entrar na área do porão. Quando chegamos lá, percebemos que muitas coisas estavam fora do lugar. Uma das camas estava completamente virada de cabeça para baixo, mas não havia ninguém à vista. Fomos verificar cada quarto, mas não encontramos ninguém além do caos que alguém havia causado. Foi quando percebi que algo estava muito errado, pois não havia explicação lógica para aquilo. Ninguém teria conseguido fazer aquilo em tão pouco tempo e com a porta trancada. Decidimos voltar para o nosso trabalho, deixando o incidente para trás, pois não conseguíamos encontrar uma explicação plausível. No entanto, algumas horas depois, enquanto fazia minhas rondas, ouvi gritos de dor vindos do porão. Eram gritos terríveis, como nunca tinha ouvido em toda a minha carreira como enfermeira. Eu estava sozinha, pois minhas colegas estavam no andar de cima e não queria pedir ajuda, então decidi investigar por conta própria. Ao descer, percebi que as luzes não estavam funcionando, exceto as do porão. Fui buscar uma lanterna e, ao retornar, os gritos haviam parado, mas o ambiente estava mais pesado do que nunca. Enquanto verificava os quartos, notei que tudo estava de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que comecei a sentir medo de verdade, pois não havia explicação para aquilo. Não poderia ter sido feito por uma pessoa em tão pouco tempo, e a porta estava trancada com chave, sem acesso de ninguém. Decidi voltar ao meu posto de trabalho, deixando para trás o mistério, mas não conseguia me livrar do medo que estava sentindo. Quando finalmente amanheceu, contei ao médico sobre o que havia acontecido naquela noite. No entanto, ele não parecia surpreso e apenas me aconselhou a não me deixar afetar por essas coisas, ou não duraria muito tempo naquele hospital. Ele mencionou que outras enfermeiras anteriores haviam renunciado devido a experiências semelhantes. Conversei com uma colega mais experiente que me explicou que esses ruídos e acontecimentos estranhos ocorriam desde que ela começou a trabalhar lá. Ela mencionou que muitas enfermeiras desistiam rapidamente devido a esses incidentes e que o alto salário era oferecido porque o lugar era conhecido por ser assombrado. Ela compartilhou a história macabra de como o hospital costumava ser um asilo psiquiátrico nos anos 40, onde experimentos clandestinos com pacientes ocorriam, o que levou ao seu fechamento e à fuga dos proprietários. Ela disse que era compreensível que energias negativas abundassem naquele lugar, e que eu deveria manter a cabeça fria para continuar trabalhando, ignorando tudo o que ouvisse durante meus turnos naquele porão assustador. Para concluir, fiquei mais 2 anos naquele hospital, embora nunca tenha me acostumado totalmente com os acontecimentos noturnos assustadores. As luzes apagadas e os corredores vazios durante a noite tornavam o lugar ainda mais sinistro. Muitas enfermeiras chegavam e partiam rapidamente, algumas nem duravam uma semana, pois não apenas ouviam os ruídos no porão, mas também afirmavam ter visto pacientes deformados, com partes de seus rostos faltando. Felizmente, eu nunca vi nada disso, porque se tivesse visto, provavelmente também teria renunciado.
Meu nome é Cláudio e, como enfermeiro, ao longo da minha carreira, vi todo tipo de coisas. Hospitais são lugares onde há muitas energias devido às ocorrências de falecimentos. Pessoas angustiadas por seus entes queridos ou pessoas chorando incontrolavelmente ao receberem más notícias e assim por diante. No entanto, hospitais escondem muito mais do que isso. E, na verdade, nunca saberemos tudo o que os habita e que nós não conseguimos ver. Mas se você é sensível, talvez possa senti-los, assim como aconteceu comigo nesta história que quero compartilhar. Um acontecimento muito estranho, o mais estranho que já experimentei em minha carreira. Na época, eu trabalhava em um hospital em minha cidade natal. Era um lugar bastante negligenciado devido à sua antiguidade. Foi o primeiro hospital da cidade, o que diz muito sobre sua história. Assim que entrei, pude sentir imediatamente energias não tão boas no local. Como mencionei antes, sou uma pessoa muito sensível e costumo detectar energias, sejam elas boas ou ruins, em pessoas e lugares. Desta vez não foi exceção, mas na minha profissão, nos ensinam a não nos deixarmos levar por sugestões, então não dei muita atenção a isso. Devido à sua antiguidade, era normal que todo tipo de energia circulasse por ali. Lembro-me de que me escalaram para o turno da noite, o que não me agradou muito, mas não tinha escolha. Se um hospital já parece assustador durante o dia, agora imagine à noite quando os corredores estão completamente vazios. No começo, tudo estava normal, mas em uma noite, um jovem que estava internado há semanas devido a um câncer e que não tinha muito tempo de vida restante, acionou o botão de chamada para ser assistido. Quando entrei em seu quarto, o vi com uma expressão de medo e um tanto agitado. Perguntei o que ele precisava, e ele me disse que havia visto alguém o observando ao pé de sua cama enquanto dormia. Como estava escuro, ele não conseguiu identificar quem era, mas disse que era a sombra de um homem e que estava com muito medo. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ninguém poderia entrar ali e que não se preocupasse, que provavelmente tinha sido apenas um pesadelo. No entanto, ele insistiu, dizendo-me para não deixá-lo sozinho, pois sabia que aquilo estava vindo atrás dele. Tive que administrar um calmante para que ele pudesse descansar, pois em seu estado era crucial que ele dormisse e descansasse. Fiquei com ele até que o calmante fizesse efeito e ele adormecesse. Depois, me retirei para continuar trabalhando. No entanto, na manhã seguinte, soube que o jovem havia falecido ao meio-dia. Isso me deixou muito triste, embora soubesse que sua condição de saúde era muito delicada. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas nos dias seguintes. Durante a noite, uma paciente idosa solicitou minha assistência em seu quarto por volta das 2 da manhã. Corri até lá, e ela me contou exatamente a mesma história que o jovem havia me dito, muito assustada. Ela disse que viu alguém ao lado de sua cama, sentado na poltrona observando-a, e perguntou muitas vezes quem era, mas não obteve resposta. Por isso ela apertou o botão de chamada, pois estava com muito medo. Perguntei para onde a pessoa havia ido, mas ela não soube me responder e estava muito confusa. Ela apenas disse que talvez fosse seu marido vindo do céu para visitá-la. A paciente estava em estado grave e talvez estivesse tendo alucinações, então fiz o que pude para tranquilizá-la e a deixei dormir. No entanto, naquela mesma manhã, antes de encerrar meu turno, a paciente veio a falecer. Essa série de eventos estava começando a me preocupar, pois já eram 2 pacientes que faleciam depois de verem uma figura em seus quartos. Eu sentia constantemente a energia pesada ao entrar nesses quartos. Alguns dias depois, uma colega me contou que seu paciente também havia dito a mesma coisa, que via alguém o visitando à noite, embora não pudesse ver o rosto da pessoa. Foi a primeira vez que compartilhei o que estava acontecendo com meus pacientes com alguém. Minha colega ficou muito assustada, mas acreditou em mim. A partir daquele momento, não conseguia deixar de observar essa figura que os pacientes mencionavam. No entanto, em questão de um dia, o paciente também faleceu.
Todos esses pacientes estavam em estado terminal devido a doenças graves. E parecia que ver essa figura em seus quartos era um presságio de que a morte estava próxima. Isso estava me perturbando muito, e nunca conseguirei me acostumar com essas experiências. Decidi pedir demissão por questões de saúde mental. Nunca soube o que era essa figura que vinha por eles ou se estava lhes avisando que partiriam em breve. A única coisa que posso dizer é que a energia era pesada e negativa toda vez que eles pediam ajuda. Meu nome é Saul e isso aconteceu por volta do ano de 2001. Eu já estava trabalhando para essa empresa de segurança há cerca de 5 meses. E havia rumores sobre um lugar assustador que assombrava muitos colegas. Diziam que era aterrorizante passar a noite lá. E esse lugar era uma igreja abandonada, localizada em uma pequena cidade distante. Muitos guardas que foram designados para esse lugar não conseguiam terminar seus turnos, pois afirmavam terem visto coisas estranhas. As luzes eram apagadas à noite e havia histórias de fantasmas. Eu, sinceramente, não acreditava nessas histórias contadas pelos colegas, pois sempre que eu fazia guarda em lugares isolados, as coisas costumavam fazer barulho ou parecerem assustadoras. No entanto, eu sempre encontrava uma explicação lógica para esses sons, como goteiras no teto, o som do vento nas janelas ou o farfalhar das folhas nas árvores. Meu amigo Henrique, que trabalhava na administração da empresa, sugeriu que eu aceitasse um trabalho na famosa igreja abandonada. Eu teria que passar uma semana inteira lá, e o local estava no meio do nada. Eu concordei. E, antes de fecharmos o acordo, Henrique olhou para mim com seriedade e disse: Saul, não me esconda nada. Você acredita em fantasmas? Eu respondi que tudo na vida tinha uma origem e uma explicação. Ele sorriu e disse que se as coisas ficassem ruins, eu deveria ligar para ele a qualquer hora, e ele viria me ajudar mesmo que demorasse um pouco. Fui deixado na igreja na segunda-feira, de manhã cedo. O local era bonito, com uma grande floresta e, no meio dela, uma igreja que aparentava ter mais de 100 anos. Henrique me forneceu o que eu precisava, mostrou-me o local e, depois de me acompanhar por algumas horas, partiu. Enquanto eu explorava o local para me familiarizar, percebi que nas paredes da igreja havia muitos símbolos estranhos. Eu não sabia muito sobre o assunto, mas pareciam ser símbolos usados em rituais satânicos. O que mais chamou minha atenção foi que, na capela onde as missas eram celebradas, tudo estava empoeirado exceto os bancos. Parecia que eles haviam sido usados recentemente, pois estavam limpos, ao contrário do resto do lugar. À medida que anoitecia, preparei minha comida e me preparei para a guarda. Por volta das 19 horas, passei pela capela. Era um espaço grande e espaçoso, mas mesmo estando sozinho, senti como se alguém estivesse me observando. Não havia ninguém lá, mas algo me deixou muito desconfortável. Decidi ficar do lado de fora para evitar a sensação ruim que a igreja me causava. A noite correu relativamente tranquila, sem nada fora do comum, até por volta das 23 horas, quando senti uma urgência para ir ao banheiro. Nesse momento eu já estava mais calmo e a sensação desconfortável que havia sentido minutos antes havia desaparecido. Entrei na igreja pela porta da frente, e assim que entrei, senti um frio que percorreu meu corpo, mesmo com o casaco que eu estava usando. Um medo profundo me invadiu. As luzes começaram a piscar como se estivessem prestes a se apagar. Eu fiz minhas necessidades no banheiro e assim que terminei e me preparava para sair, a luz do banheiro começou a piscar e finalmente se apagou. Fiquei totalmente no escuro. Peguei meu celular rapidamente e tentei usá-lo como lanterna, mas, para minha surpresa, ele não funcionava. Decidi me aproximar da porta, tocando nas paredes para não cair. No entanto, a porta estava travada e não abria. Comecei a ouvir vozes no banheiro, como se houvesse alguém mais lá comigo,
mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Estava com tanto medo que só conseguia empurrar a porta repetidamente, mas parecia que algo do outro lado a segurava firmemente, impedindo-me de sair. Em um momento tudo ficou em silêncio, e então ouvi uma voz sussurrante dizer claramente: primeiro dia. Essa voz me aterrorizou, pois eu sabia que não havia mais ninguém no local além de mim. Não sabia como, mas me joguei contra a porta e consegui me levantar do chão. Rapidamente peguei meu celular para tentar iluminar o local, mas estava tudo escuro e não podia ver nada. Depois de alguns segundos, a lanterna do celular finalmente se acendeu. Comecei a caminhar pelo longo corredor e cheguei à capela. As paredes da igreja, até o teto, começaram a fazer barulhos como se alguém estivesse batendo nelas. Fiquei assustado e gritei que era um guarda de segurança e que aquela era uma propriedade privada. E quem estivesse ali deveria sair, senão eu chamaria a polícia. Foi então que ouvi novamente aquelas palavras, ordenando-me que saísse imediatamente. Meu corpo tremia de medo e peguei o celular para ligar para o Henrique. Eu sabia que não estava sozinho, que algo ou alguém estava lá comigo. No entanto, meu celular escorregou das minhas mãos e caiu debaixo de um dos bancos. Ajoelhei-me para pegá-lo, mas antes de alcançá-lo, vi no fundo do banco, naquela escuridão, um par de olhos brilhantes com uma violência terrível. Fiquei aterrorizado, especialmente quando ouvi uma voz aguda ecoar pelas paredes da igreja, dizendo: serás minha refeição. Naquele momento eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Fiquei paralisado de medo. Em um ato de desespero, comecei a rezar em voz alta: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Minhas palavras ecoaram pelas paredes da igreja e a criatura emitiu um som angustiado. Foi então que, de repente, senti que alguém segurava minhas mãos. Era o Henrique, que com todas as suas forças tentava me puxar para fora da igreja. Ele também viu a criatura e rezava fervorosamente, pedindo a proteção divina. A criatura soltou uma risada diabólica e nos ameaçou, dizendo que voltaria por nós. Depois de sua ameaça, a criatura desapareceu, e meu amigo conseguiu me puxar para fora da igreja. Eu estava aterrorizado e mal conseguia me recuperar do susto. Além disso, senti uma dor aguda no tornozelo. Quando finalmente saímos da igreja, ouvimos uma voz aterrorizante gritar: malditos, voltem! Outra voz repetia incessantemente: o luar de Aki. Ficamos petrificados, mas Henrique tentou ligar a caminhonete para sairmos dali o mais rápido possível. Para nossa surpresa, o veículo não dava partida, como se estivesse sufocado. Henrique tentou várias vezes, mas o motor simplesmente não respondia. Olhei para frente e no meio do caminho estava a figura negra que me atacara na igreja. Ela nos encarou por alguns segundos e, depois de passar a língua pelos lábios como se nos quisesse como presa, desapareceu. O Henrique estava pálido de medo, mas tentou novamente ligar a caminhonete. Desta vez ela funcionou e nós saímos em disparada dali. Quando chegamos à cidade, examinei meu tornozelo e vi que estava sangrando muito. Eu tinha 3 cortes profundos que jorravam sangue. No hospital, fui submetido a uma cirurgia para receber 15 pontos em 3 lugares diferentes do tornozelo. Até hoje, tenho a cicatriz daquele encontro aterrorizante e, ao contrário do que pensava antes, agora acredito no sobrenatural. Boa noite, meu nome é Nelson. Durante a maior parte da minha vida, trabalhei como vigia, guarda ou zelador, como preferirem chamar. E durante esse tempo, muitas coisas estranhas aconteceram comigo. Esta é uma delas. Era o ano de 2000.
e eu já estava trabalhando há pouco mais de um ano para uma empresa de segurança. Como era muito trabalhador e responsável, conquistei a confiança dos meus empregadores. Nessa época, minha esposa estava doente. Os médicos, após vários exames, diagnosticaram que ela tinha leucemia. No entanto, disseram-me que se eu cuidasse dela e gastasse dinheiro com o tratamento, poderíamos salvar minha esposa. O problema era que não tínhamos dinheiro, pois tínhamos gasto todas as nossas economias que tínhamos guardado para comprar nossa casa. Eu me sentia realmente mal pela minha situação, especialmente pela saúde da minha esposa. Um dia, meu chefe, Sr. Caetano, me informou sobre um trabalho. Seria para cuidar de uma igreja, mas o local ficava isolado a cerca de 50 quilômetros de distância, no meio de uma comunidade. Eu teria que cuidar do lugar tanto de dia quanto de noite, pois não havia transporte público, e ele me deixaria lá, me apanhando apenas no final de semana. A oferta de pagamento era muito boa, uma vez que eu precisaria permanecer no local praticamente 24 horas por dia. Aceitei a proposta com entusiasmo, pois com esse dinheiro poderia continuar pagando o tratamento da minha esposa. Fomos até o local em um domingo à tarde, e a área era arborizada e de difícil acesso. Finalmente chegamos, e no meio do nada, lá estava a igreja. Tinha uma aparência muito antiga e estava em reforma. Além disso, parecia ter sido vandalizada. Muitas das janelas estavam quebradas e as paredes tinham estranhos desenhos, tanto dentro quanto fora. Na minha opinião, esses desenhos pareciam satânicos, mas eu não acreditava nesse tipo de coisa. Durante o dia, o lugar já parecia um pouco sombrio, e enquanto explorava mais minuciosamente, percebi que havia todo tipo de grafite nas paredes, no teto, e até mesmo os bancos dos fiéis estavam empilhados em um canto, uns sobre os outros. Em uma das salas onde o padre se vestia havia muitas cruzes, mas estranhamente todas estavam de cabeça para baixo, não na posição normal. Para me manter ocupado durante o dia, decidi colocar as cruzes de volta em sua posição original. Quando a noite chegou, o lugar se tornou assustador. Mesmo com as luzes acesas, tudo parecia escuro e o interior da igreja estava extremamente frio. Por momentos eu sentia como se alguém estivesse me observando, como se olhos invisíveis estivessem perfurando minha pele. Quando eu olhava para verificar, não via ninguém. Mas às vezes as luzes pareciam piscar, o que me dava a sensação de que algo ruim poderia acontecer. Ao amanhecer, sentia-me em paz com a chegada do sol, o que me trazia uma sensação de segurança e proteção, tirando-me daquele transe noturno. À medida que a segunda noite se aproximava, eu já estava acostumado a essa sensação de ser observado e tentava não dar importância a ela, continuando meu trabalho. Por volta das 2h20 da madrugada, durante minha ronda de controle, ouvi um barulho distante vindo da capela, como se algo muito pesado estivesse sendo movido e arrastado. Corri apressadamente para o local e, para minha surpresa, os bancos que serviam como assentos para os fiéis, que costumavam estar arrumados em um canto, agora estavam dispostos como se pessoas estivessem sentadas neles. Isso me deixou apavorado, pois eram 20 bancos grandes, pesados, e era impossível alguém ter mudado a disposição deles daquela maneira em tão pouco tempo. Me aproximei para tentar encontrar uma explicação lógica, mas não consegui. Quando dei um passo, as luzes começaram a falhar novamente, piscando intermitentemente e deixando tudo às escuras. Nesse momento, senti que precisava correr e foi quando comecei a ouvir vozes recitando orações em um idioma que eu não conseguia entender. Era como se várias pessoas estivessem rezando ao mesmo tempo, e eu podia ouvir claramente as vozes, mesmo sem ver ninguém ou entender o que estavam dizendo. Sem saber o que fazer, dei meia volta e corri para buscar refúgio no meu quarto. Estava suando profusamente de medo, e minha ansiedade estava à flor da pele. Quando cheguei ao meu quarto, tentei bloquear a entrada com a cama para que ninguém pudesse entrar.
Podia ouvir claramente os golpes na porta e até mesmo via a porta se movendo com a força dos golpes. Não sei quem ou o que estava lá fora, mas batiam na porta com tanta insistência que achei que ela não resistiria por muito tempo. Fechei os olhos e me ajoelhei, desejando rezar por proteção, mas estava tão aterrorizado que não conseguia pensar em nenhuma oração. Quando abri os olhos novamente, percebi que os crucifixos na minha sala estavam girando como hélices de helicóptero nas paredes. Finalmente pararam, mas estavam todos de cabeça para baixo. Estremeci de medo e depois senti um calor nas minhas pernas. Ao olhar para baixo, percebi que havia me urinado de medo. Não sei quanto tempo passou, mas então ouvimos um grito terrível. Parecia que uma criatura gigantesca emitia um som infernal e depois tudo ficou em silêncio. Não tive coragem de sair do meu quarto e passei a noite inteira acordado, implorando a Deus para que o dia chegasse logo e eu pudesse sair daquele lugar maldito. Pedi a Ele que me protegesse e me permitisse ver minha esposa e minha família novamente. O tempo passou e finalmente, com a luz do sol da manhã, ouvi o som do motor de um veículo. Era o Sr. Caetano, vindo me buscar. No entanto, não abri a porta até que ele chegasse ao quarto onde eu estava. Contei a ele tudo o que vivi naqueles 5 dias, mas sua expressão facial mostrava que ele não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo. Fiquei frustrado, pois estava contando a verdade. O Sr. Caetano me ofereceu a oportunidade de cuidar da igreja por mais uma semana, mas recusei. Eu disse a ele que naquela igreja habita o Inominável e que ele deveria encerrar aquele contrato porque o lugar era aterrorizante. Ele fez uma última verificação para garantir que tudo estava em ordem e depois me levou de volta para casa. Desde então, nunca mais voltei àquele lugar. Soube, através de outros colegas, que outros guardas tentaram assumir o trabalho, mas nenhum deles conseguiu passar uma única noite naquela igreja. Eventualmente, o contrato foi encerrado, pois ninguém era corajoso ou louco o suficiente para passar mais tempo lá do que eu passei. Agradeço por ouvirem meu relato. Essa história aconteceu há 3 anos, quando eu tinha acabado de voltar de férias fora da minha cidade. Meu ônibus me deixou na estação por volta da 1h30 da madrugada. Cheguei à estrada principal e comecei a procurar um táxi para voltar para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei parado lá por uns bons 5 a 8 minutos olhando para ambos os lados da estrada, tentando encontrar um táxi, mas fui mal sucedido. Então, do nada, à minha esquerda, vi uma garota usando um sari branco, que é um vestido tradicional para mulheres do meu país. Ela não estava ali um momento antes e estava parada a cerca de 15 metros de distância embaixo de um poste de luz. O fato de não tê-la visto momentos antes era bastante sinistro, mas eu me disse que, ao procurar um táxi, eu simplesmente não a tinha notado. No entanto, meu coração começou a bater acelerado quando olhei na direção oposta para procurar um táxi. E ao me virar novamente, a ouvi dizendo algo para mim a poucos passos de mim. Agora ela estava bem perto de mim, tendo chegado a mim em tempo recorde e em silêncio. Meu coração estava quase saindo do peito de medo quando ela disse: "Você poderia fazer um favor para mim?" Neste ponto eu estava tremendo. Eram quase 2 horas da manhã e essa garota de sari branco simplesmente parecia ter surgido do nada. Ela disse que precisava ir para casa e que estava muito tarde, mas gostaria que alguém a acompanhasse. Ela me perguntou se eu poderia fazer esse favor. Apesar do medo, eu sabia que a essa hora é muito incomum ver mulheres sozinhas na rua, porque pode ser um lugar muito perigoso para uma mulher estar sozinha à noite. Sabendo disso, eu concordei em acompanhá-la, com medo por sua segurança se eu não o fizesse. Caminhamos juntos, mas eu não queria conversar ou fazer contato visual. Nem mesmo perguntei para onde ela estava indo. Apenas a segui, mantendo uma distância. Ela não disse uma palavra durante todo o trajeto, o que era inquietante.
Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, chegamos a um portão de aço. Ela sorriu e disse que morava perto dali, agradeceu e se virou para ir embora. Pensei que meu trabalho estava feito e comecei a andar na direção oposta para procurar meu táxi novamente. No entanto, a curiosidade me atingiu no peito e eu queria saber qual direção ela estava tomando especificamente. Quando me virei, segundos após sua partida, olhei e não havia ninguém lá. Olhei para o portão de aço e não conseguia vê-la a uma distância que seria improvável, dadas os poucos segundos que se passaram desde a última vez que a vi. Foi quando olhei para cima e vi a placa sobre o portão que dizia que era um cemitério. Comecei a correr. Vi uma mesquita ao longe e, pensando que seria um refúgio seguro, corri em direção a ela, abri as portas e caí no chão. O imã ou sacerdote veio me receber com um cajado, pensando que eu era um ladrão. Quando me viu no chão, ele me perguntou o que havia acontecido, e eu expliquei tudo a ele. Ele entendeu e me contou a seguinte história. Há 8 anos, uma garota foi agredida sexualmente e morta, e seu corpo foi encontrado embaixo do poste de luz, o mesmo poste que eu tinha visto anteriormente. Seu rosto estava desfigurado, ninguém pôde identificá-la e ninguém veio reivindicar o corpo. Não houve denúncia à polícia e os responsáveis ainda estão soltos. Como ninguém reivindicou o corpo, os moradores a enterraram no cemitério. Desde então, muitas pessoas, especialmente jovens, tiveram interações com ela, algumas hostis, outras pacíficas. Fico feliz que a minha tenha sido pacífica. E acho que não vou esquecer tão cedo a minha interação com a garota da noite. Sou de uma pequena cidade em Tocantins com cerca de 7.000 habitantes. Quando você cresce em uma cidade pequena, você se torna muito engenhoso para encontrar coisas divertidas para fazer. Você aproveita ao máximo a diversão enquanto a tem. As lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de ouvir. Não moro muito longe da capital do estado, e à medida que fui envelhecendo, comecei a me aventurar na cidade. Fiz muitos amigos que adoravam ouvir as histórias da minha infância em uma cidade tão pequena e as coisas divertidas que fazíamos. Eles me imploravam para levá-los a um cemitério a cerca de 40 minutos de nossa casa. É um lugar que eu só fui algumas vezes. Eu admito que durante o dia é muito inofensivo. Eu conheço a área razoavelmente bem, pois já fui caçar lá e fiz muitas viagens noturnas, mas à noite fica muito assustador. Deixe-me ser claro desde já, não acredito em coisas sobrenaturais. Se algo assustador acontecer, procuro uma explicação lógica. Se me contarem uma história assombrada, revirarei os olhos. Mas não há explicação para esta. Certa noite, alguns amigos da cidade me ligaram. Eles queriam ir a esse cemitério e me pediram para levá-los lá. Eu concordei, então eles foram até minha casa e fomos por volta das 20 horas. Era meados do outono, então estava um pouco escuro nessa hora. Ficamos lá por um tempo, fumando e conversando. Éramos 5 no total e por volta das 21 horas decidimos ir embora. Parte do trajeto era por uma estrada asfaltada, mas o restante era em estradas de cascalho de calcário. Usamos o carro novo de um amigo na época, que era um Gol 1000 vermelho. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho de calcário, sabe que o carro fica coberto de uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério, a entrada era uma grande porta de ferro fundido. Entramos e mostrei a eles a lápide. Era uma lápide muito grande do início do século XX e tinha uma frase muito assustadora nela, algo como: "Onde você está agora, eu já estive, e em breve você estará onde estou." Depois de lê-la, descobri que é algo comum em antigas lápides. Meus amigos concordaram que era realmente assustador. Eles me perguntaram se alguma coisa já tinha acontecido comigo ali. Eu disse que não, exceto uma vez em que meu carro superaqueceu, mas isso foi tudo. Agora essa lápide estava na última fila, virada para o oeste, e a uns 50 metros ao sul, havia uma fileira inteira de sepulturas de crianças, pequenas demais para caber nomes nas pedras, que também eram pequenas.
A lenda urbana diz que se você correr entre essas sepulturas em zigue-zague, você morrerá. Meu amigo começou a menosprezar a lenda, dizendo que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido. Ele gritou que não tinha medo de mortos estúpidos. Eu disse: não sei, cara, sempre ouvi dizer que quem faz isso morre uma semana depois. Ele me chamou de idiota, começou a correr entre as sepulturas, chegou até a metade e disse que não ligava para a suposta maldição. Ele não completou a corrida e voltou a pé. Brincamos com ele e perguntamos se ele tinha ficado com medo demais. Ele respondeu que sim, que ficou arrepiado pela metade. Voltamos para a entrada, fumamos mais um pouco, conversamos por alguns minutos e eu estava pronto para ir embora. Não tinha jantado e estava com fome. Era por volta das 23 horas e voltamos para a cidade. No lado sul da cidade, há um McDonald's. Estacionei o carro sob um poste de luz e o carro estava bem iluminado. Quando chegamos até ele, um dos meus amigos notou que havia marcas de mão pequenas por todo o carro, não menos de 20 delas. Tinham o tamanho de uma criança de uns 2 anos, mas não eram todas do mesmo tamanho. Todas eram muito pequenas. Estavam no porta-malas e no teto, e podíamos vê-las porque estavam marcadas na poeira branca da estrada de cascalho. Lembro-me de olhar bem de perto e ver as impressões digitais na poeira branca, realçando cada reentrância. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Não havia explicação. Se as marcas já estivessem lá antes de irmos ao cemitério, teriam sido cobertas pela poeira. Não conseguíamos entender como uma criança teria conseguido subir naquele carro. Não havia crianças por perto. Não havia crianças onde o dono do carro morava. Tentamos pensar em uma explicação razoável, mas nada fazia sentido. Disse ao meu amigo que correu entre as sepulturas que ele deveria tomar cuidado. Até hoje, se você mencionar isso para ele, ele não ouvirá uma palavra e sairá da sala ou ficará zangado por ter tocado no assunto. E já se passaram quase 20 anos desde que isso aconteceu. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã 9, nossa família se mudou para uma casa ao lado de um enorme cemitério. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados lá, junto com um mausoléu que provavelmente tinha umas 100 pessoas. Não dava para ver nossa casa da estrada, pois ela estava escondida por árvores, mas nosso caminho de entrada era longo e ao subi-lo você literalmente passava por lápides. Era conveniente para minha família na época, já que meu pai trabalhava neste cemitério como coveiro. Como crianças, minha irmã e eu não tínhamos medo dessa casa nem do cemitério. Na verdade, nunca tínhamos sido expostos à ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pelo chafariz que havia lá. Também visitávamos nosso pai enquanto ele estava trabalhando. Mas meus pais estavam meio preocupados com a casa quando começamos a morar lá. Lembro-me deles mencionando que havia buracos nos cantos dos quartos, como se o proprietário anterior tivesse câmeras na casa. Mas como crianças não entendíamos por que isso seria estranho. Na época, minha avó materna morava conosco. A chamávamos de vovó. Ela tinha tido derrames no passado e era meio frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas, mas sua mente estava afiada. O quarto da minha vovó e o da minha irmã eram conectados por um banheiro, então cada quarto tinha uma porta para o banheiro. Um dia meus pais foram fazer compras e nos deixaram com a vovó para nos vigiar. Provavelmente não teria sido uma boa ideia, mas minha irmã e eu éramos bem comportados. Não faríamos nada de mal ou a incomodaríamos. Estávamos sentados no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão, quando de repente a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse segurando a maçaneta da porta e sacudindo-a o mais forte que podia. Imediatamente nos levantamos e fomos até a vovó. Ela estava assistindo TV no quarto e ficamos no quarto dela até meus pais voltarem. Tenho certeza de que não foi ela, porque ela teria dito isso e mesmo assim não teria força para sacudir a porta desse jeito.
Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como ver figuras olhando por uma fresta da porta do quarto. Às vezes, víamos uma garotinha de cabelos pretos do lado de fora de nossa casa. Na maioria das vezes, ela estava do lado de fora, não dentro de nossa casa. Esta foi a única experiência paranormal que já tive. Mas é significativa para mim, especialmente porque não fui o único a testemunhá-la, e minha vovó estava lá para confirmar que não era ela. Antes de contar o meu encontro, quero explicar algo primeiro. O meu avô paterno infelizmente faleceu quando o meu pai tinha apenas 13 anos, e enquanto eu crescia, eu não sabia nada sobre ele. Sabia que ele havia servido na marinha, mas além disso ele era um homem misterioso para mim. Nesse ponto, nunca quis perguntar ao meu pai, tios ou à minha avó sobre ele, já que a minha avó nunca se recuperou do seu trágico falecimento. Lembro-me de quando era criança, por volta dos 4 ou 5 anos, a minha avó tinha uma foto na sua mesa de cabeceira com ela mesma e algumas pessoas num bar. Havia 2 homens na foto, mas eu nunca soube ao certo qual deles era o meu avô. Agora vamos para a história principal. Isso aconteceu em 2012, o que me colocaria com cerca de 18 anos na época. Eu e o meu irmão mais novo, Tiago, com 13 anos, fomos ao nosso cemitério local. Pode parecer mórbido, mas fomos com boas intenções, pois o nosso irmão mais velho, Rodrigo, e o nosso tio-avô Luiz estavam sepultados lá. Costumávamos prestar as nossas homenagens limpando as sepulturas e removendo as ervas daninhas que as cobriam. Logo após terminarmos, Tiago quis ir ao banheiro, e por sorte o cemitério tinha um banheiro do outro lado. À medida que nos aproximávamos, tive um sentimento estranho de estar sendo observado. Quando o Tiago tentou abrir a porta do banheiro, para nossa surpresa, ela estava trancada. Isso raramente acontecia. Tiago estava desesperado e a nossa casa ficava a 20 minutos de distância. Eu disse a ele para fazer xixi na parte de trás do banheiro e ninguém o veria. Então, no canto do meu olho, a cerca de 10 metros de distância, vi um cara me encarando. Virei-me para olhar para ele e foi quase como um jogo de quem piscava primeiro. Ele meio que me lembrava o meu tio Zé, o irmão do meu pai. No entanto, sabia que não era ele, já que ele morava em outra cidade e teria vindo até mim para perguntar por que eu estava no cemitério. Além disso, o cara não usava óculos, enquanto o meu tio sempre precisava deles para enxergar. Virei-me para Tiago e perguntei por que estava demorando tanto. Quando me virei de volta, o cara em questão tinha desaparecido. Várias semanas depois, eu e o meu irmão perguntamos à nossa avó sobre o nosso misterioso avô. Falei para ele que, se a avó não quisesse falar sobre o assunto, deveríamos deixar para lá, como já mencionado, não queria aborrecê-la. Então, o meu irmão foi falar com a avó, e eu ouvi o meu irmão me chamar, então fui em direção ao quarto dela. Quando entrei, ela estava sorrindo e feliz, mostrando fotos dela mesma, do meu pai e dos meus tios. Então, uma foto chamou a minha atenção. Era o meu avô. Ele se parecia muito com o cara que estava me encarando no cemitério. Será que poderia ser ele? Há alguns anos, costumava trabalhar num escritório bem perto de um cemitério. Não me dava bem com os meus colegas de trabalho. E muitas vezes comprava o almoço e o comia em um dos bancos do cemitério, já que era tranquilo e pacífico, e geralmente não era perturbado. Após terminar o meu sanduíche em um dia, estava apenas dando os últimos goles no meu café e olhando para algo no meu telefone quando ouvi um choro de bebê. Inicialmente não prestei atenção, pensando que fosse um pai com um bebê caminhando pelo cemitério, o que não era motivo para alarme. Mas o choro do bebê continuou, sem parar. Aquelas cordas vocais pareciam intermináveis. Após cerca de 1 ou 2 minutos, decidi me virar para ver o que estava acontecendo, já que ninguém havia tentado acalmar o bebê até então. Virei-me lentamente e vi um bebê em cima de um túmulo. Isso realmente me assustou, um bebê chorando em cima de um túmulo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém por perto. Levantei-me lentamente para ter uma melhor visão e comecei a me aproximar do bebê para ver onde estava o responsável, mas não vi ninguém.
Comecei a me sentir realmente desconfortável. Tinha ouvido falar de golpes na minha área em que pessoas deixavam um bebê chorar no meio da rua ou em algum lugar isolado para em seguida saltarem das moitas e roubarem quem tentasse ajudar. Eu realmente não queria ser vítima disso. Em um momento de pânico, decidi que a melhor coisa a fazer era ligar para a polícia. Continuei olhando ao redor para os arbustos e árvores enquanto o bebê continuava chorando. Bloqueei o olhar com o bebê e comecei a discar o número de emergência no meu telefone. Assim que apertei para discar, uma operadora atendeu imediatamente. Comecei a explicar que havia um bebê chorando no cemitério e ela pediu a minha localização. Quando eu compartilhei a informação, ela me disse que alguém estaria chegando em breve. Esperei, não querendo que o bebê desaparecesse. Ainda conseguia ouvir o choro. Quando desliguei o telefone, olhei para o bebê e continuei olhando ao redor dos arbustos e árvores, contando com a ideia de que talvez eu estivesse exagerando e que, por algum motivo, o bebê tinha sido deixado no cemitério para ser encontrado por alguém. Decidi que, se ninguém aparecesse em alguns minutos, seria eu quem iria até o bebê. Comecei a caminhar em direção a ele quando um ruído vindo de trás de mim me fez pular. No entanto, era apenas um esquilo. No momento em que me virei de volta para o bebê, ele e o choro tinham desaparecido. Fiquei atordoado. Não havia como um bebê chorando ter estado lá um momento e depois não estar mais. Juro que o meu corpo foi inundado por adrenalina e tenho vergonha de admitir que simplesmente congelei no lugar, incapaz de fazer qualquer coisa. A minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender como diabos um bebê estava ali um momento e depois não estava mais. O que eu ia dizer para a polícia? Finalmente consegui reunir coragem para sair dali e comecei a correr de volta para o meu escritório. Cheguei lá, mas ainda era a hora do almoço, então não entrei e fiquei olhando para o cemitério, esperando que o bebê aparecesse magicamente. O que, é claro, não aconteceu. Alguns minutos depois, os policiais chegaram. E quando eles saíram do carro, me aproximei deles e expliquei o que tinha acontecido. Esperava ser repreendido, talvez até levado por ter desperdiçado o tempo deles. Mas algo no olhar dessa policial me disse que isso não aconteceria. Ela me olhou e apenas balançou a cabeça. Perguntei o que estava acontecendo e ela explicou que aquela tinha sido a 3ª vez que alguém relatou ter visto um bebê naquele cemitério no último ano. Algo sinistro estava definitivamente acontecendo, mas nunca consegui obter mais informações dos policiais, pois partiram logo depois. Nunca mais voltei ao cemitério para almoçar e nunca mais ouvi o choro de um bebê enquanto evitava a área. Fico imaginando se o bebê ainda chora do seu túmulo. Pelo que me lembro, o inexplicável parece me cercar e, por causa disso, tenho minha parcela justa de histórias. A maioria delas não é tão reconfortante quanto a que estou prestes a contar. Onde moro, temos um cemitério que fica afastado da estrada, escondido dentro da floresta de árvores que margeiam um riacho pacífico e bonito. Os 13 túmulos não identificados é uma história que não muitos conhecem. A lenda diz que, se você visitar o cemitério durante o dia, contará 12 túmulos, mas se ficar à noite, encontrará 13. É apenas uma história sinistra que deixa as pessoas curiosas sobre a lenda. A maioria dos túmulos no cemitério remonta aos anos de 1800, se me lembro corretamente. E o túmulo mais recente que encontrei dentro do cemitério foi de 1945. Eu adoro visitar o cemitério, porque é algo que realmente me traz paz quando estou lá. E uma dessas visitas me levou à história que estou prestes a compartilhar. As folhas alaranjadas, amarelas, vermelhas e marrons cobriam o chão, enquanto as árvores que cercavam o cemitério lentamente as derramavam, à medida que as estações começavam a mudar. Era um lindo dia ensolarado, com uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio. Meus pais e eu tínhamos decidido dar uma volta, uma rotina normal quando se vive em uma cidade em que não há muito o que fazer. Já tínhamos estado no cemitério antes, então, quando meu pai sugeriu irmos ao cemitério e olhar as lápides mais uma vez, não pensamos muito sobre isso.
Ao chegarmos e sairmos do veículo, fiz o que sempre faço. Contei os 12 túmulos não identificados apenas para ver se ainda eram 12. Bobagem, eu sei, mas havia se tornado um hábito ao entrar no cemitério. Meus pais e eu geralmente nos separamos, pois o cemitério era de um bom tamanho. Meu pai ficava perto do fundo, perto do veículo, minha mãe seguia para o meio e eu seguia para a frente, próxima à estrada. Tudo o que fazíamos era passear, olhando as lápides e vendo de onde as pessoas eram e onde haviam falecido. Algumas pessoas acham estranho fazer isso, mas para nós era fascinante. Nada parecia fora do comum naquele dia. Eu tinha que manter uma boa distância entre minha mãe e eu, enquanto caminhava por uma fila de túmulos, prestando atenção nos nomes. Eu estava em meu próprio mundo, sentindo-me em meu elemento. A natureza era uma forma de aliviar o estresse do meu corpo. O vento suave movendo-se entre as árvores e o som da água corrente no riacho próximo eram verdadeiramente reconfortantes. No entanto, o sentimento de normalidade desapareceu quando uma sensação de que estava sendo observado tomou conta de mim. Começou com os cabelos se eriçando lentamente na parte de trás do meu pescoço. Meu corpo reagiu instantaneamente à súbita mudança no ambiente. Naturalmente, olhei para cima do túmulo que havia chamado minha atenção. Era o túmulo de um soldado que havia morrido na guerra. Ele não era muito velho, de acordo com o que estava escrito na lápide, mas o túmulo me chamou a atenção e passei mais tempo apreciando as pedras que mostravam desgaste e rasgo. No entanto, meu olhar não estava mais nas lápides. Instantaneamente, olhei na direção de meus pais. Nenhum deles estava olhando na minha direção, ambos estavam focados nas lápides enquanto andavam tranquilamente. Eu me virei instantaneamente, sem mover meu lugar, procurando a causa do meu desconforto físico. Olhei ao redor, trazendo meus olhos lentamente pelo cemitério até que notei um belo carvalho ao lado do riacho. Era apenas um carvalho comum, mas o que estava ao lado dele fez meu coração parar. Havia alguma distância entre mim e ele, um jovem que estava ligeiramente mais alto do que eu. E eu tinha 1,78 m. Ele tinha cabelos loiros que brilhavam sob o sol e características faciais marcantes. Nossos olhos se encontraram, e honestamente pensei que ele fosse uma pessoa normal até que deixei meus olhos caírem lentamente ao longo de seu corpo. Foi quando notei o uniforme que havia visto em tantos livros de história. O casaco azul escuro pendia em seu corpo, assim como as calças azul mais claras, que eram igualmente folgadas. Seu chapéu combinava com o casaco, um cap, acho que era assim que chamavam. Conforme meus olhos alcançaram seu rosto, percebi que não estava com medo. Honestamente, estava mais curioso sobre quem era esse cavalheiro e por que ele estava me observando. Apenas o observei, e ele me observou. E pareceu durar horas, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos. Foi quando ouvi meu nome sendo chamado por meu pai. Ele disse que era hora de ir embora. Arranquei meus olhos do homem que me estudava, pois queria ouvir meu pai. Quando olhei de volta, o homem havia desaparecido, deixando apenas a lembrança e a dúvida sobre o que eu tinha visto. Quando eu tinha cerca de 9 anos, fui ao meu primeiro funeral. Enquanto estava lá, me afastei do grupo e fui até o túmulo de alguém. Vi a foto de uma pessoa, flores e um pequeno tributo. Na época, eu não sabia que era desrespeitoso pegar flores de um túmulo e também ninguém me explicou isso. Então, estendi a mão para pegar uma margarida que havia crescido sobre o túmulo da pessoa e puxei o caule da flor. Para minha surpresa, encontrei alguma resistência ao fazê-lo. Puxei com mais força e, para minha surpresa, a margarida escapou da minha mão e caiu na terra, como se alguém a estivesse puxando por baixo. Fiquei tão confuso com isso que coloquei minha mão onde a margarida estava momentos antes. Isso, sem dúvida, me deixou uma forte impressão e, a partir desse dia, nunca mais fui desrespeitoso em um cemitério. Também me fez perceber como cemitérios podem ser lugares misteriosos. Voltei ao grupo e agi como se nada tivesse acontecido. Olhando para trás, acho que minha intenção era dar a flor para minha mãe. Mas eu não entendi as implicações de tirar essas flores do túmulo de alguém.
Minha família se mudou do Pará para Minas no ano 2000. Fiz alguns amigos na minha nova escola e estávamos todos juntos no Halloween. Alguém nos contou uma lenda local chamada a Chama Fantasma. Alguns dos meus novos amigos queriam verificar isso e me convidaram para ir com eles. Eu estava cético, mas fui por curiosidade. A lenda diz o seguinte: existe um cemitério assombrado longe de tudo, nos confins do campo. Se você estacionar na beira da estrada de cascalho na entrada e desligar os faróis, poderá ver uma chama fantasma pairando sobre um túmulo. Parecia que alguém estava tentando pregar uma peça em mim. Um dos caras pegou emprestado o carro do pai, e todos nós fomos até lá. Estacionamos na entrada, desligamos os faróis e esperamos cerca de 5 minutos. Alguém gritou: "Meu Deus, olhem!" Lá estava. Uma alta chama pairando sobre um túmulo bem em frente à lápide. O motorista do carro ligou os faróis e a chama desapareceu instantaneamente. Ele os desligou e ela voltou lentamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo, mas o cético em mim não queria ser alvo de alguma brincadeira prática. Então fui até o cemitério para verificar o que estava acontecendo. Conforme me aproximava da chama, pude ver que ela estava realmente pairando cerca de 15 centímetros acima do chão, e era uma chama alta e real, não curta como a de uma vela, mas mais parecida com uma chama de tocha. À medida que me aproximava, a chama começou a enfraquecer até se apagar. Enquanto eu me aproximava do túmulo, pensei que alguém havia colocado uma tocha no chão, mas não havia nada. Eu teria visto ou ouvido alguém correndo para a floresta, mas os túmulos eram pequenos demais para alguém se esconder atrás deles. Eles eram feitos de grandes lajes de granito, então não havia como algo ser enterrado no chão. Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica, e os outros na minha turma estavam tão perplexos quanto eu. Não estávamos realmente aterrorizados, estávamos mais em admiração e descrença. Nunca vi algo tão bizarro em minha vida. Isso foi há muito tempo. Eu era novo na área e não sabia exatamente onde estava, então não me lembro onde ficava o cemitério. No entanto, acho que consegui localizá-lo usando o Google Earth. Para contextualizar, costumava viver em uma cidade muito pequena. E é nesse local que a história se desenrola. Conheci uma garota chamada Catarina no meu trabalho no McDonald's. Nós nos demos bem e, após alguma paquera inocente, ela me convidou para ir à casa dela para assistir a um filme como um encontro. Eu tinha apenas 19 anos na época e estava muito nervoso, já que seria o primeiro encontro como adulto, deixando para trás as coisas de criança. Então, na noite em questão, depois de ela me dizer onde morava, percebi que não morávamos tão longe um do outro. Como mencionei, era uma cidade pequena. Para chegar à casa dela, a partir da minha, eu precisaria caminhar algumas ruas, passar pelo grande parque no centro da cidade, ao lado do cemitério, e seguir por algumas ruas até chegar à casa dela. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos no máximo, e calculando a rota, disse a mim mesmo para sair meia hora antes, por volta das 18h30. Com muita ansiedade, deixei a casa e comecei a fazer o percurso enquanto o sol começava a se pôr. Quando estava passando pelo cemitério, vi algumas flores em um túmulo. Foi nesse momento que percebi que não tinha comprado nada para dar a ela, nem uma garrafa de vinho, nada. Isso foi um erro. Então entrei em pânico e olhei para as flores. Elas tinham sido deixadas no plástico, sobre um túmulo. Eu não hesitei, afinal, era jovem e ingênuo, e pulei a cerca do cemitério para pegar as flores que ainda tinham o preço nelas. E segui para a casa dela, me sentindo esperto com minha recente aquisição. Disse a mim mesmo que os mortos não sentiriam falta das flores. Cheguei lá e dei as flores a ela. Ela me agradeceu e as colocou em um vaso com água. Depois bebemos um pouco, comemos algo e ela fez pipoca. Sentamos no sofá para escolher um filme. Eu estava nervoso porque realmente queria beijá-la. Recebi sinais de que talvez ela também quisesse, mas não podia ter certeza.
No entanto, naquele momento, minha atenção foi desviada, pois vi algo inesperado no reflexo da TV. Em uma cena particularmente escura do filme, vi algo passar atrás de nós. Fiquei um pouco confuso, já que uma das primeiras coisas que ela me disse quando cheguei foi que seus pais estavam fora e não voltariam por mais 2 dias. Eu pensei que isso era ótimo. Afinal, não havia paz por perto, mas ver algo me fez arrepiar. Perguntei a ela: alguém mais mora aqui com seus pais? Ela respondeu: não, só nós. Decidi ficar quieto para não assustá-la. Porém, de repente, meu foco não estava mais em tentar beijá-la. Agora eu estava concentrado no que diabos tinha visto. Ainda olhando para a TV e tentando reunir coragem para estender meu braço por trás de seu pescoço, comecei a pensar em qualquer explicação para o que vi. Conforme o filme continuava, a cena escura me fez perceber algo ainda mais inesperado. O vaso onde coloquei as flores caiu e se espatifou no chão. Isso nos fez pular, e ambos nos levantamos para conferir o que tinha acontecido. Ela pausou o filme e olhou para mim com incredulidade. No entanto, lembrei a ela que eu tinha colocado as flores bem no meio da mesa. O vaso agora estava no chão, a pelo menos 1 metro de distância de onde estava antes. Eu a olhei e ela me olhou. Naquele momento, achei que as coisas tinham ficado muito assustadoras. Eu a tranquilizei, dizendo que ficaríamos bem e que nada de assustador a afetaria. O restante da noite se desenrolou com nós juntando os cacos de vidro, colocando as flores em outro vaso menor e, em seguida, decidindo nos aconchegar no sofá. Ela estava com medo, o que significava que eu podia passar o braço em volta do ombro dela muito mais facilmente do que antes. Na manhã seguinte, quando estava voltando para casa, reparei intencionalmente no túmulo do qual havia retirado as flores. Algo dentro de mim apertou, e percebi que talvez tivesse sido um pouco insensível ao pegar as flores de um túmulo. Não tinha certeza se era uma mera coincidência, minha mente brincando comigo, ou a culpa que talvez eu tivesse suprimido, mas naquele momento, olhei para o túmulo e vi o nome da pessoa: Júlia Silva. Ela havia falecido apenas alguns meses antes, com a tenra idade de 9 anos. Vi que estava lá uma boneca Barbie. Ainda não sei se essa era apenas uma estranha coincidência ou se algo sobrenatural aconteceu naquela noite. De qualquer forma, o encontro não teve um final aterrorizante, mas continuo pensando que talvez eu tenha desencadeado alguma atividade paranormal ao pegar as flores do túmulo de uma criança. Essa experiência me fez refletir sobre a importância de ser respeitoso com os mortos e não tirar nada de suas sepulturas. Nunca mais fiz algo assim e evito desrespeitar os cemitérios. Embora meu relacionamento com a garota não tenha durado, essa ainda é uma das experiências mais arrepiantes que já vivi. Seja uma simples coincidência ou algo sobrenatural, nunca saberei ao certo. Tanto eu quanto meu amigo gostamos de tirar fotos de prédios abandonados porque somos meio estranhos desse jeito. Bem, existe esse antigo hospital psiquiátrico abandonado, construído no final do século XIX e início do século XX, que fica a cerca de 5 horas de onde vivemos. Decidimos passar um fim de semana lá. Chegou o fim de semana e, como nossos pais também são amigos, eles decidiram nos acompanhar. Dirigimos até a metade do estado e finalmente chegamos a esse lugar. Estávamos andando do lado de fora do hospital, explorando, e decidimos dar uma olhada no antigo cemitério onde enterravam todos os pacientes, que ficava numa área arborizada. Eles também realizaram alguns experimentos bem perturbadores com os pacientes, o que eu acho que era comum em hospitais psiquiátricos naquela época. Enquanto caminhávamos pelo caminho do cemitério, percebi algo branco saindo do chão. Minha mãe, que já foi técnica de raio-x, olhou e disse: "Isso parece ser um osso de braço humano." Eu respondi algo como: "Ah, que interessante." Na verdade, não fiquei chocado ou com medo, apenas pensei: este é um cemitério, cemitérios têm ossos. O resto da viagem foi realmente divertido, exceto por um caipira que nos gritou para parar por um momento na propriedade dele.
porque estávamos perdidos. Mesmo assim, foi um pouco perturbador encontrar isso. A cerca de 500 metros da minha casa existe um pequeno cemitério onde a maior parte da minha família está enterrada, bem como algumas outras famílias da minha comunidade. É uma área muito rural, cercada por pastagens de vacas em 3 lados e um pomar de laranjas do outro lado da estrada. Na frente há uma capela que, na verdade, é mais uma estrutura bem pequena, com alguns bancos e um teto, oferecendo sombra e assentos para realizar serviços religiosos. Alguns meses atrás estava voltando para a casa do trabalho, seriam cerca de 23h30, e ao passar pelo cemitério, vi uma mulher magra sentada na primeira fila da capela. Ela vestia um vestido branco, um grande chapéu de aba larga que cobria o rosto, e ao lado dela havia uma mala. Não havia mais ninguém no cemitério, nenhum carro por perto, e as 2 casas na estrada estavam escuras. Não me senti ameaçado ou com medo, mas foi o suficiente para me arrepiar enquanto dirigia. Não sei porquê, mas tenho pensado nela nos últimos dias. Não sei por quem ela estava esperando, mas espero que eles tenham se encontrado. Isso aconteceu comigo na noite passada. Eu estava com a minha melhor amiga caminhando e decidimos ir ao cemitério da avó dela para acender uma vela em sua homenagem. Estávamos andando pela rua em direção ao cemitério, prontas para entrar, quando ela me disse que viu algo antes de entrarmos no cemitério. Eu disse a ela que estava apenas ficando assustada e continuamos caminhando em direção ao túmulo. Era por volta das 21h30. Minha amiga deu alguns passos à frente e eu estava perto de um túmulo quando ouvi algo e decidi olhar. Fiquei horrorizada. Próximo a um túmulo havia uma figura escura com um rosto muito pálido. Eu congelei. Minha amiga notou que eu parei e que eu estava imóvel, então ela continuou chamando por mim. Eu não conseguia falar ou me mover. Depois de alguns segundos, disse a ela que precisávamos sair dali. Ela me perguntou o que estava acontecendo e tudo o que consegui dizer foi que precisávamos sair. Pouco depois, contei a ela o que vi e ela me disse para irmos embora porque ela também viu a mesma coisa. Aquela coisa estava nos observando. Começamos a correr. Não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais, mas o que vi e o que ela viu nos deixou sem palavras. Como vai Relatos e Comunidade? Espero que estejam tendo uma tarde, dia ou noite agradável. Hoje quero compartilhar uma experiência terrível e macabra que aconteceu comigo em um hospital nos Estados Unidos. Antes de mais nada, permitam-me apresentar-me. Meu nome é Francisco, nasci nos Estados Unidos e vivi aqui a maior parte da minha vida, embora meus pais e a maior parte da minha família sejam brasileiros. Portanto, eu também me considero brasileiro. Estudei enfermagem e me formei em 2010. E depois disso comecei a trabalhar de verdade. Os primeiros 5 anos de trabalho foram estressantes, como em qualquer profissão, mas com o tempo a gente se acostuma. No entanto, o que realmente nunca nos acostumamos são as coisas estranhas que acontecem nos hospitais. A maioria delas inexplicáveis. Em 2017 fui transferido para outro hospital, pois disseram que precisavam de mais pessoal. Era um hospital antigo, daqueles do governo. Até aquele momento, eu só havia trabalhado em hospitais particulares, mas estava bem preparado para o desafio. Aceitei a oferta sem reclamar, já que o salário era bom, embora a carga de trabalho fosse um pouco maior. Ao chegar lá, um colega me mostrou o local e me deu as orientações, horários, etc. Ele fez questão de me advertir sobre o elevador, para não apertar acidentalmente o 6º andar, já que colegas haviam tido problemas com isso. Agradeci por todas as informações e estava pronto para começar a trabalhar.
Sinceramente, estava animado com o desafio, embora tivesse que trabalhar no turno da noite 3 vezes por semana, o que não me agradava muito. Os primeiros dias foram normais, embora um pouco mais pesados do que os meus trabalhos anteriores. Nada que eu não pudesse lidar, afinal me preparei para isso. Mas uma noite aconteceu algo que eu nunca quis vivenciar. Era o meu turno da noite e cheguei ao hospital por volta das 10 da noite. Lembro que a recepção estava muito tranquila, sem pacientes. Apenas a recepcionista e o zelador. Cumprimentei-os e segui para o corredor onde ficavam os elevadores. Meu andar era o 5º, mas no fundo do corredor vi uma mulher com um avental de paciente entrando no elevador. Tentei alcançá-la, pois não era comum que pacientes andassem pelos corredores sozinhos, sem a companhia de um enfermeiro. Mas quando cheguei ao elevador, as portas já estavam fechadas. Esperei que ele retornasse, mas ao olhar para cima, percebi que a mulher parou no 6º andar e depois começou a descer. Pensei que ela seguiria o elevador quando as portas se abrissem novamente. Então eu poderia guiá-la até o seu andar e perguntar o que estava fazendo ali. No entanto, quando as portas se abriram novamente, não havia ninguém dentro. Percebi que essa mulher estava presa no 6º andar, que nem sequer tinha luz. Pensei que talvez fosse uma paciente confusa devido aos medicamentos presa lá. Subi para resgatá-la, mas quando cheguei ao 6º andar e as portas do elevador se abriram, fiquei chocado. Não havia pessoas, mas todas as luzes estavam acesas, o local estava limpo e equipado como os outros andares. Mesmo assim, não havia ninguém à vista, mas eu podia ouvir vozes nos quartos enquanto estava no elevador. Não sei porquê, mas não queria sair dali com medo de ser capturado pelas câmeras e de algo ruim acontecer. Decidi, em vez disso, voltar ao 5º andar. Mas eu não conseguia esconder meu nervosismo e confusão. Minha colega Linda, que era minha companheira de turno e também minha amiga, notou isso imediatamente e me perguntou o que estava acontecendo. Eu não sabia se podia confiar nela e contar o que eu tinha visto, mas não aguentei e contei tudo. Eu precisava desabafar e ver se ela tinha alguma informação. No entanto, eu não esperava a reação dela. Ela estava chocada e assustada, repetindo sem parar: "Isso não pode ser possível." Ela me contou que já tinha estado no 6º andar uma vez, quando o elevador subiu até lá por algum motivo enquanto ela estava dentro. Mas quando as portas se abriram, só havia escombros e estava tudo escuro. Ambos ficamos paralisados, pensando e nos perguntando o que estava acontecendo. Ela me disse que precisávamos ir lá para investigar. Concordamos em nos encontrar às 4 da manhã, que era o momento mais tranquilo, em frente ao elevador. Eu aceitei, mesmo com um pouco de medo. Não conseguia deixar a dúvida me consumir. Chegou a hora e nos encontramos lá, orando para que não houvesse ninguém no corredor que pudesse nos ver. O número do andar de destino era visível do lado de fora do elevador, e não queríamos que ninguém soubesse o que estávamos fazendo, pois não sabíamos em quem confiar. Subimos até o 6º andar e mal posso acreditar no que vi. O andar estava exatamente como Linda o descrevera, abandonado, cheio de escombros e completamente escuro. Apenas a luz do elevador iluminava um pouco o lugar. Soltei alguns palavrões de susto e choque. Contei a Linda o que tinha visto algumas horas antes, e ela acreditou em mim, pois viu o espanto em meu rosto. Ela também me contou que, em algumas ocasiões, ouvira passos acima, mas nunca se perguntou de onde vinham. Pensou que talvez fossem animais, mas agora começava a duvidar disso. No entanto, o pior ainda estava por vir. Quando apertamos o botão para descer, as portas do elevador se fecharam e ficamos sozinhos naquele cenário aterrorizante. Começamos a ficar cada vez mais assustados, pois a atmosfera estava ficando cada vez mais pesada. Lembro-me de que os ossos de Linda começaram a doer repentinamente, algo que ela nunca tinha experimentado antes em sua vida. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo.
Quanto a mim, minhas pernas começaram a adormecer de tal forma que eu tive que me sentar, algo que nunca aconteceu quando estava de pé. Era uma sensação perturbadora. Nós sabíamos que algo sombrio habitava aquele lugar e a tensão no ar era quase insuportável. Quem já sentiu algo assim entenderá. Durante esse tempo, Linda tentou usar o interfone de emergência para se comunicar com a recepção, mas ninguém respondia. Finalmente, uma voz de mulher soou pelo interfone e sentimos um alívio momentâneo. A recepcionista tinha nos respondido. Linda explicou a situação e pediu ajuda para sairmos dali. No entanto, a resposta da recepcionista foi perturbadora. Ela riu com uma risada sarcástica e disse: "Vocês estarão bem." Depois disso, não disse mais nada, e não importava o quanto Linda tentasse se comunicar novamente, não obteve resposta. Nós já estávamos quase há 1 hora naquele lugar horrível, com dores em nosso corpo e uma energia negativa perturbadora. Linda tentava desesperadamente contatar a recepcionista, mas não havia resposta. A situação estava ficando cada vez mais sinistra, e então o momento mais aterrorizante dessa história ocorreu. Ouvimos barulhos no fundo do corredor. Não conseguíamos ver o que estava acontecendo, mas era como se alguém estivesse se movendo entre os destroços. Linda e eu ficamos tensos e cheios de medo. Nossas vozes se calaram e Linda, de repente, pegou seu telefone e ligou a lanterna. Preferiria que ela nunca tivesse feito isso, porque conseguimos ver uma mulher em um estado terrível, arrastando-se em nossa direção. Linda deixou cair o telefone e ambos começamos a gritar. Eu estava em pânico, pressionando todos os botões do elevador freneticamente. Finalmente, as portas se abriram e o elevador começou a descer até a recepção. Nós saímos de lá quase chorando. Eu estava tremendo e Linda parecia atordoada. Ela ficou furiosa com a recepcionista por não nos ajudar e zombar de nós, mas a recepcionista estava claramente confusa e negou ter recebido qualquer chamada do elevador. Ela mostrou o relógio para nós, que marcava apenas 4 da manhã, quando já eram 5 da manhã quando estávamos no 6º andar. Verificamos o horário no celular de Linda, e era o mesmo. Não entendíamos como o tempo havia parado daquela forma. Depois disso, evitamos a todo custo subir ao 6º andar e nunca contamos a ninguém o que havia acontecido, nem mesmo aos nossos colegas. Foi um acordo que Linda e eu fizemos. Atualmente não trabalho mais lá e mesmo tentando investigar na internet sobre o 6º andar e por que ele estava desativado, não consegui encontrar nenhuma informação. Parece que é algo que o governo ou alguém muito poderoso não quer que seja descoberto, já que não houve divulgação pública. Não tenho respostas para vocês, mas sei que isso é tão intrigante quanto para mim. O que aconteceu naquele andar e por que estava cheio de más energias, fantasmas ou entidades malignas é um mistério que permanece sem solução. Hospitais escondem mais segredos do que se pode imaginar, e a energia nesses lugares é densa, devido a tudo o que ocorre ali. Imaginem quando coisas horríveis acontecem nesses locais, as vibrações tornam-se insuportáveis. Olá, meu nome é Igor e sou enfermeiro há 9 anos. Trabalhei em diferentes hospitais ao longo da minha carreira e agora não moro mais na cidade onde comecei, pois fui transferido para outra cidade para trabalhar. Em cada hospital em que trabalhei, algo diferente aconteceu comigo. Desta vez, gostaria de compartilhar o que aconteceu no meu primeiro ano de trabalho, quando ainda era um novato. Consegui emprego no Hospital Geral da minha cidade e estava muito animado e feliz, pois é difícil conseguir trabalho lá. Nas primeiras semanas, tudo estava relativamente normal, mas depois algo estranho começou a acontecer. Em uma ocasião, estávamos realizando uma cirurgia complicada e eu era um dos enfermeiros assistentes do médico. Enquanto ajudava o médico, ele me pediu para buscar uma ferramenta que estava em uma mesa não muito longe da sala de cirurgia. Quando peguei a ferramenta e me virei para entregá-la ao médico, vi um homem parado no canto da sala ao lado da porta.
Ele também estava vestido de médico com um jaleco e um estetoscópio no pescoço, mas eu nunca o tinha visto antes. Nesse momento, o médico gritou para que eu entregasse a ferramenta, então eu a entreguei e me desculpei pelo atraso. Quando me virei para olhar novamente, o homem não estava mais lá. O fato de qualquer pessoa entrar naquela área, especialmente durante uma cirurgia de alto risco, era incomum, e o que me deixou mais perplexo foi a rapidez com que ele desapareceu. A cirurgia terminou sem problemas, e felizmente tudo correu bem. Naquela noite perguntei a uma das minhas colegas que também estava presente o que tinha acontecido com o médico que estava parado naquele canto durante a cirurgia. No entanto, ela olhou para mim com confusão e disse que o único médico na sala era o que estava realizando a cirurgia. Ela me perguntou se ele era um dos médicos que trabalhavam no hospital, mas eu disse que não o reconheci, o que a deixou intrigada. Ela afirmou que eu poderia tê-lo imaginado devido à pressão da cirurgia. E embora eu soubesse que não era fruto da minha imaginação, concordei com ela. Na noite seguinte, fiquei de plantão noturno, o que inicialmente gostei, pois o hospital fica mais calmo durante a noite, sem visitas ou pessoas andando pelos corredores. No entanto, essa noite foi tudo, menos tranquila. Eu tinha uma paciente, uma mulher de 45 anos que estava internada devido a problemas renais. Como já conversávamos diariamente, ela me contava muitas coisas sobre sua vida. Quando entrei em seu quarto para verificar como estava e dar seus medicamentos, notei que ela estava um pouco assustada, o que era incomum, pois ela geralmente era muito alegre apesar de seu problema de saúde. Ela me disse que estava com medo porque um médico que ela não conhecia tinha entrado em seu quarto. Ela pensou que ele era um médico novo que veio para examiná-la, mas ele apenas ficou parado na porta e a observou sem dizer uma palavra. Mesmo quando ela tentou conversar com ele e perguntar quem era, ele não respondeu. Depois de um momento, ele saiu do quarto, deixando a porta aberta. Ela ficou muito inquieta com essa experiência. Eu tentei acalmá-la, dizendo que talvez fosse um dos médicos da equipe que fazia uma última ronda antes de encerrar o turno. No entanto, ela não se convenceu e continuou a sentir um mau pressentimento. Quando ela começou a descrever as características físicas do médico, percebi que se tratava da mesma pessoa que eu tinha visto durante a cirurgia. Tentei tranquilizá-la, mas ela ainda estava preocupada. Naquela noite eu tinha a responsabilidade de cuidar de vários pacientes e continuei meu trabalho, certificando-me de que todos estavam bem. A maioria deles já estava dormindo, então aproveitei um breve momento para fazer café. Encontrei duas colegas minhas na sala de descanso e notei que estavam conversando entre elas com expressões de perplexidade. Quando entrei na sala, uma delas disse que também tinha visto o médico na noite anterior. Ela explicou que estava fazendo sua ronda em seu piso e viu um homem vestido de médico parado no final do corredor. Ela não reconheceu o médico e tentou falar com ele para que se identificasse. No entanto, o homem simplesmente começou a caminhar em direção a um pequeno corredor sem saída, onde havia apenas uma janela grande com vista para a rua. Ela o seguiu com apreensão, sabendo que ele não tinha para onde ir, mas quando chegou lá, o homem havia desaparecido, deixando-a assustada. Ela acreditava que poderia ser um espírito, mas eu não compartilhava dessa crença. Mais tarde, quando retornei para continuar meu turno, um paciente idoso com Alzheimer estava vagando pelo corredor. Ele estava assustado e repetia que não queria ficar no hospital porque aquele homem queria machucá-lo. Foi difícil convencê-lo a voltar para o quarto, pois ele se recusava a ir e não podíamos forçá-lo devido à sua condição. Naquela noite eu mal consegui dormir, pois os eventos me atormentavam. Eu sabia que aquele homem era algum tipo de entidade que rondava o hospital. Durante o dia nunca conseguia vê-lo, mas durante a noite, pacientes e colegas de trabalho mencionavam que um médico misterioso entrava em seus quartos, ficava parado e depois desaparecia.
Aos poucos, todos nós no turno da noite nos acostumamos com a presença dele e até mesmo começamos a fazer piadas sobre isso. Até que um dia, um jovem médico que trabalhava no hospital e era próximo de nós, perguntou se tínhamos alguma foto do médico que tínhamos visto durante a noite. Ele nos mostrou um jornal antigo do hospital e nos perguntou se o homem da foto era a mesma pessoa. Descobrimos que o médico da foto era o mesmo homem que tínhamos visto nos corredores durante a noite. Este médico trabalhava na área de psiquiatria do hospital nos anos 50 e havia sido condenado por realizar experimentos cruéis em seus pacientes. Ele recebeu uma sentença de 50 anos de prisão, mas tirou a própria vida apenas 2 meses após ser preso. Essa revelação nos deixou atordoados e, para mim, aumentou o medo. Agora sabíamos que estávamos lidando com alguém que tinha sido uma pessoa terrível em vida. Ficou claro que ele estava voltando ao hospital durante a noite, embora não soubéssemos qual era o seu objetivo ao fazê-lo. Ele nunca fez mal a ninguém, mas sua presença era suficiente para assustar pacientes e funcionários. Permaneci mais 2 anos no hospital antes de ser transferido para outra cidade. Durante esse tempo, todos nós tínhamos visto aquele homem em algum momento. E os relatos de pacientes sobre o médico misterioso continuavam. O edifício do hospital era antigo e repleto de histórias sombrias de falecimentos e eventos terríveis, e parecia que aquele homem ainda estava ligado ao lugar. Esta foi a minha primeira experiência paranormal como enfermeiro e agradeço por me ouvirem. Olá, RD, sou a Letícia e gostaria de compartilhar minha história com a comunidade. Isso aconteceu durante meu serviço social em medicina, quando eu estava de plantão por até 20 horas seguidas no Hospital Geral da minha cidade. Esse hospital tem uma longa história e é bastante antigo, mas o que torna ainda mais sombrio é o fato de ter se tornado o local de repouso final para as vítimas da tragédia global de 2020. Quando comecei a trabalhar lá, fiz amizade com um rapaz e uma moça que me alertaram sobre coisas estranhas que aconteciam no hospital. Eles me disseram que eu me acostumaria a isso com o tempo, mas pedi que fossem mais específicos. Eles compartilharam diversas histórias de eventos paranormais que aconteceram com eles e outros colegas durante os plantões noturnos. Coisas como objetos se movendo sozinhos na sala onde ficava o necrotério e relatos de choros e gritos. No início, não acreditei muito, pois estava apenas começando minha carreira nos hospitais e não sabia o quão comuns eram esses relatos. Entretanto, em breve, tive minhas próprias experiências perturbadoras. Uma noite, quando saía do hospital em direção ao meu carro no estacionamento, ouvi batidas. A princípio, fiquei assustada e me preparei para qualquer coisa. Mas ao olhar em direção ao edifício onde vi as mãos batendo na janela anteriormente, vi as mãos novamente. Elas estavam pressionando a pequena janela na parte superior da área que costumava abrigar os corpos antes da cremação. Corri para o carro e tranquei as portas. Estava horrorizada. Na próxima oportunidade, relatei o que aconteceu aos meus novos amigos do hospital, mas eles não pareciam surpresos. Eles me disseram que isso era mais comum do que eu imaginava e que já haviam ouvido muitas histórias semelhantes. Comecei a acreditar no que eles estavam me dizendo, principalmente depois de ver as mãos batendo na janela do edifício trancado. Uma noite tive a tarefa de transportar um corpo para o necrotério. Era de um senhor que faleceu na madrugada, e a morgue estava vazia, já que os legistas só chegariam pela manhã. Foi uma experiência aterrorizante. O corredor escuro e isolado que levava ao necrotério estava mal iluminado e muitas luzes estavam apagadas. Foi arrepiante. Deixamos o corpo na sala, apagamos as luzes e saímos o mais rápido possível. No entanto, quando fechamos a porta, ela se fechou com violência, como se alguém a tivesse empurrado. Corremos dali e eu estava convencida de que tinha ouvido as macas se movendo e rangendo dentro da sala logo depois que saímos.
Houve também uma noite em que uma paciente ficou aterrorizada e gritou por socorro, dizendo que alguém estava em seu quarto puxando seu tornozelo e tentando derrubá-la da cama. Ela insistia que não era uma pessoa, mas outra coisa. Ela estava muito abalada e ficamos ao lado dela até que ela finalmente adormeceu. A experiência mais assustadora aconteceu quando eu estava indo a uma loja de conveniência próxima para comprar café e comida. A loja estava situada entre o edifício em que trabalhava e o edifício desativado onde vi as mãos na janela. Caminhei pelo estacionamento e ouvi gritos vindos do edifício desativado. Era claro e inconfundível. "Saiam daqui!" Eu corri de volta para o hospital e pedi ajuda a alguns colegas. Quando contei o que aconteceu, eles tentaram me acalmar, dizendo que não havia ninguém lá e que eu estava imaginando coisas. No entanto, insisti para que me acompanhassem para verificar. E foi então que eles viram a evidência. Mãos invisíveis batendo nas janelas. Eles sabiam o que era, mas tentaram me tranquilizar. Com o tempo, percebemos que o hospital estava cheio de almas perdidas daquele fatídico ano de 2020. Isso nunca aconteceu antes daquele ano, mas desde então, o hospital ficou repleto de atividade paranormal. Todas as noites, rezo por aqueles que partiram e desejo que estejam em paz. Ninguém merece sair deste mundo sozinho, sem um ente querido ao seu lado. No hospital, todos tínhamos a certeza de que os gritos que ouvíamos vinham daqueles que partiram de maneira traumática. Por conta de sua antiguidade e do grande número de vidas que se passaram por lá, o hospital se tornou um lugar onde as energias residuais e talvez até mesmo almas perdidas ainda vagam.